Convidamos você para nos acompanhar em mais a reprodução de um programa especial aqui na nossa página Estação da Luz Espírita. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui o acervo que atenda às suas necessidades no nosso entendimento. E vamos convidando você para mais esse Programa Espírita, Energia do Bem-Estar, Autoobsessão. Apresentação de Davis de Borges e Mário Mas, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos ao programa. Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião, era lá tomando café, a gente até já sabia, quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa, Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na Web Rádio Estação da Luz do nosso programa Energia do Bem-Estar. Como a gente sempre foca o bem-estar, trazemos temas para que a gente melhore os aspectos da nossa alma, da nossa personalidade em busca da felicidade, estamos mais uma vez aqui trazendo um tema nesse sentido. Antes, queremos agradecer aos nossos parceiros de transmissão em conjunto, a Rede Coromandel Espírita de Minas Gerais, do amigo Hernani, Rede Doutrina e Espiritismo Brasil, da amiga Andréa, do Rio de Janeiro, nossa parceira Rádio Rio de Janeiro AM 1400, e o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, do Alto do Rodrigues, do Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel. E hoje, como falamos, trazemos um tema aqui para o nosso aprimoramento. E esse tema vem junto com o nosso convidado, um ilustre convidado que nós temos hoje, Mário Mas, para falar um pouco sobre autoobsessão. Seja bem-vindo, Mário, tudo bem? Obrigado. Obrigado, Davison, estar com você, com seus ouvintes, falando de tema tão importante como vocês sempre abordam. E vou fazer uma pequena apresentação do Mário Mas. Além de nós sermos meio que parentes, né? Pois é, Mas, né? Não temos muito contato, mas somos parentes lá no fundo, temos uma árvore de onde saímos em comum. Ele é palestrante espírita, é psicólogo e autor dos livros Desafio de Mudar e Autoobsessão, que é o nosso tema de hoje. E ele também tem um programa na Rádio Boa Nova, Desafio e Soluções, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, queremos agradecer desde já a sua participação, sua colaboração. E eu que agradeço o convite, estou à disposição. Tá, e eu queria começar
no tema, 2 programas atrás, nós falamos sobre obsessão. Tá? 2, 3 programas atrás falamos sobre obsessão. Não conseguimos emendar em sequência, né? Mas já falamos um pouquinho sobre esse tema, obsessão. E hoje eu queria que você definisse para a gente o que seria a auto-obsessão. O nome é mais ou menos sugestivo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a auto-obsessão. O que é? Eu vou usar a colocação de Allan Kardec, porque muitas pessoas acham que não foi tratado na codificação a auto-obsessão. Embora não tenha livros específicos abordando o tema, me parece que esse que foi lançado, que eu lancei, é o único que trata especificamente do assunto. E Allan Kardec, na Revista Espírita, ele vai dizer o seguinte: releva dizer ainda que a gente muitas vezes responsabiliza os espíritos estranhos por maldades de que não são responsáveis. Certos estados mórbidos e certas aberrações, diz o codificador, que são atribuídas a uma causa oculta, são, por vezes, devidas exclusivamente ao espírito do indivíduo. Então, certos problemas, patologias, dificuldades, tormentos que o indivíduo apresenta é por causa dele mesmo, não por força externa. E continua o codificador. As contrariedades frequentes, concentradas em si próprio, os sofrimentos amorosos, principalmente, têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos que erradamente são levados à conta de obsessão. Muitas vezes a criatura é seu próprio obsessor. Falando de forma sintética, Davison, a gente poderia dizer que a autoobsessão é o mal persistente que o indivíduo faz a si mesmo. Então, você muitas vezes olha, eu vejo no consultório, às vezes uma pessoa não conseguiu fazer um curso universitário, não conseguiu fazer uma viagem, não conseguiu uma promoção na empresa, elas se subestimarem, se colocarem para baixo, se maldizer, eu sou um lixo mesmo, eu não valho nada. Ela pensa que está apenas desabafando, tirando para fora alguma coisa, mas ela está se massacrando, ela está se judiando de si mesma. É a autoobsessão. É o que a gente fala na Idade Média, quando você também é palestrante, eu dou sempre exemplo, algumas palestras que tocam nesse assunto. Na Idade Média nós tínhamos os chicotinhos nas costas, né? Pois é. Dava chicotado nas costas para sofrer, né? Não sou nada, eu preciso me evoluir. Aí pois sofria, achava que sofrendo apenas assim ia evoluir, né? Aí seria uma receita fácil, né? A gente comprava cada uma chibata pronto, acabou. Largava nas costas, pronto, problema resolvido. Tirava um corinho das costas e pronto. Né? Mas isso é muito comum, eu vejo muitas pessoas fazerem isso, né? A pessoa se achar um nada, a pessoa não se achar bonita, a pessoa não se achar que tem capacidades para isso ou para aquilo, né? Pois infelizmente é um mal do ser humano meio que comum, né? Você veja, Davison, Jesus propôs que amássemos o próximo como a si mesmo. Nós ainda não sabemos direito nos amar. Né? A gente acha que nos amar é comprar um sapato novo, trocar de carro, fazer uma plástica. Então, isso que a gente fala da pessoa se massacrar, usando as tuas palavras, seria uma auto-obsessão também, não seria? Que a pessoa se fixa naquela ideia, eu não sou nada, eu não valho nada, e seria uma auto-obsessão também. Né? Uma auto-obsessão. Ela está fazendo mal para ela mesma. Os benfeitores falam que o pivô da auto-obsessão, o cerne dele é a culpa. Então, quando uma pessoa faz uma coisa contrária aos valores dela, ela tende a se auto-julgar, auto-censurar. E conforme o estado consciencial dela, ela pode fazer isso de forma imperdoável a si mesma, de forma execrável, ela se colocar para baixo, não se permitir errar, se maltratar, se colocar para baixo. É interessante, porque o que acontece? Às vezes a mente, o indivíduo quer se livrar da culpa,
e ele fica pensando mais nela, por que que ela apareceu, por que que eu fiz isso. Ele quer se livrar da culpa, mas não para de pensar na culpa. Aí ele é fisgado pela autoculpa e não consegue sair. E entra nesse processo de auto-obsessão. E pior que tem pessoas que a gente conhece, né, Mário, que acham que tem que ser assim, porque ela não vale nada mesmo, e não busca ajuda, né? Acha que ninguém pode ajudar. Exatamente. Aí a gente já começa a pensar numa obsessão espiritual. Normalmente, a obsessão espiritual começa com auto-obsessão. A gente sabe que o obsessor, para obsediar alguém, tem que ter sintonia. Se a pessoa está se colocando para baixo, se maldizendo, ela entra na sintonia do obsessor e aí ele já começa a falar na cabeça da pessoa. Realmente ninguém te ama, sai desse centro, para de estudar o espiritismo, isso está te levando à loucura. E a pessoa começa a assimilar as ideias, ela já está mal, ainda fica recebendo intuitivamente essas ideias, aí que a coisa pega mesmo e ela fica enredada no obsessor. E, assim, é difícil tirar essas pessoas dessa situação, Mário. Eu sei que o consultório deve pegar muito disso. É complicado, pessoal. Como eu não sei, a minha visão assim, é como se fosse um drogado, né? Ele só vai se livrar das drogas quando ele quiser. E a pessoa nem percebe que está nesse estado, né? É complicado tirar as pessoas desse estado. Ela acha que tem domínio sobre si mesma, que ela sai a hora que ela quer da situação. E a gente poderia dizer que ela pode entrar numa fascinação e se achar poderosa, que ela sai quando ela quer, que ela tem domínio sobre ela mesma, ou o que ela está passando é uma missão, alguma coisa espetacular, se achando maravilhosa. Isso em alguns casos, em outros casos não, a pessoa se maltrata mesmo. Eu já vi pessoa batendo a cabeça na parede e dizendo que não merecia viver. Aí você vê os extremos, pessoas pensando em suicídio e por aí afora. É triste, né? Deixa eu aproveitar aqui, eu ia dar uma boa noite para os ouvintes que estão escrevendo, os que não escreveram nada. Boa noite a todos. Boa noite a Sandra Souza, a Lúcia Nicolini, a Doris Rampazzo, né? A Doris, amiga de mais de 40 anos também, do nosso Centro Espírita Obreiros do Senhor, da nossa cidade. E bem-vindo a todos que estão aqui conosco. Estamos abertos, se quiserem colocar alguma pergunta aí, que soubermos responder, né? Somos dominadores de todas as nuances do assunto, né? Estamos à disposição. Então, continuando, a gente definiu então o que é uma auto-obsessão, né? Então, essa nuance da obsessão espiritual, da auto-obsessão, né? Você falou, uma obsessão espiritual começa com uma auto-obsessão, né? Essa diferença dá para definir assim, quando começa uma ou outra? Será que você pode falar um pouquinho assim? Quando a pessoa pode entrar, está na auto-obsessão e está entrando numa obsessão espiritual? É interessante, Davison. Isso propõe para nós espíritas estudarmos mais o fenômeno para aprender mais. Agora você veja, Allan Kardec vai definir a obsessão espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo da seguinte forma: a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Aí a gente pode hipotetizar o seguinte: o obsessor ele vem se vingar da pessoa, querer maltratá-la. Se a pessoa está desequilibrada, o alvo do obsessor está desequilibrado, ela entra em sintonia e o espírito começa a provocar cada vez mais para a pessoa ficar pior e não conseguir se defender, né? Agora, pode acontecer que a pessoa, o alvo do obsessor, esteja mais equilibrado e ele resiste à atuação do obsessor. Ele resistindo, o obsessor pode se afastar se a pessoa melhorar. Mas ele pode ser super persistente e pegar o indivíduo numa hora aí de fragilidade e entrar na sintonia do obsessor e começar a assimilar os pensamentos dele.
Agora, a gente não tem uma clareza divisória onde começa um e termina o outro, né? Eles estão mais ou menos embaraçados um no outro e se misturam, né? Se misturam, porque o indivíduo que está sofrendo obsessão espiritual, ele pode ter temas diversos que o atormentam, porque os espíritos obsessores podem saber ter a ficha do indivíduo, saber quais são os pontos fracos dele e atacar em várias áreas. Na autoobsessão, eles podem atacar na área que o indivíduo está fixado. Às vezes é uma perda, um romance difícil, um problema financeiro, problema sexual, né? Então, uma situação mais pontual. Na obsessão, de modo geral, tem obsessor que ataca de todos os modos. Assim, a gente poderia chamar de um obsessor perturbado. É complicado falar de um obsessor perturbado, que todos são, mas ele é desorganizado. Ele não tem técnica de obsessão. Tem obsessores que têm técnicas de obsessão. Então, eles têm técnicas até de hipnose. Como? Até de hipnose, alguns têm até. A hipnose, a sugestão mental, a aflição mental, desdobramentos onde eles levam o indivíduo para regiões inferiores, etc. E tem equipes de obsessores que são contratados por pessoas que querem fazer mal a alguém e contratam esses grupos para cercar a vida do indivíduo e estragar ela toda, a família, etc., né? Às vezes se pensa que o obsessor é ignorante, mas o obsessor é uma pessoa que tem os conhecimentos igual ao encarnado. Depende para onde ele direciona os conhecimentos dele. Muitas vezes, assim, que você falou, contratados, né? A gente tem a oportunidade de conviver com alguns videntes, né? Nós vemos assim, que eles dizem que a pessoa, muitas vezes, ou no próprio trabalho de desobsessão, eles falam realmente que fulano pediu para vir ajudar a prejudicar essa pessoa, né? Às vezes o obsessor não tem nem muito a ver com a história de vida daquela pessoa, mas está ajudando o outro que tem, né? Infelizmente, semelhante se atrai, né? Como se diz, né? Pois é. E você falou uma coisa que a Doris colocou, que é a culpa, né? Que vai levar ao remorso, né? Mas é o início da cura, né? Agora, o remorso, às vezes, pode durar anos, né? Pois é. A pessoa não se cura, né? É verdade, ela se corrói tanto no processo que é uma autoobsessão. Ela entra num círculo vicioso, né, de se ficar corroendo, ela perde o controle do seu psiquismo, né? Então, realmente, isso mostra, Davison, o nível evolutivo do planeta. Nós ainda não sabemos tirar das experiências instrumentos que possam nos melhorar. Então, por exemplo, se eu cometi uma culpa e eu tenho consciência disso, nada mais razoável do que pedir perdão para a pessoa, se for possível, e também de se auto-perdoar, fazendo bem, etc. Este é um caminho mais rápido para a pessoa resolver o problema e não ficar se fustigando, se maltratando, como se aquilo fosse limpar o mal que ela cometeu. É a mesma coisa, a irritabilidade, a arrogância, a inveja, a maldade de modo geral. Se nós sabemos que estamos praticando estes comportamentos, esses vícios morais, a gente começar a trabalhar, a enfrentar a situação, porque não vai melhorar do nada. O indivíduo não vai, um belo de um dia, acordar e se sentir altruísta. Para ele ser altruísta, ele tem que treinar, ele tem que aprender a doar, abrir mão das suas coisas. Tudo a gente aprende. A pessoa precisa estar aberta para aprender, né? A gente vê muitas vezes que as pessoas que estão nesse processo de autoobsessão, né, elas muitas vezes não querem se abrir, não querem conhecer coisas novas, não querem ir em busca de algum recurso para se melhorar, né? Isso que a gente às vezes acha triste, né? Queria que você desse alguns exemplos de autoobsessão, né? Você que trabalha. Eu quero citar um caso
Eu quero citar um caso que eu coloquei no meu livro, está aqui, olha. Isso, mostra o seu livro aí que a gente falou, mas aí autoobsessão. Quando fazemos mal a A cabeça da pessoa está tudo cinzenta, bagunçada aí, pelo que eu vi. Toda bagunçada. É, bem anotado por você. Cabeça bem bagunçada aí. Isso, tá, dá para ver melhor. Tem um caso que eu tirei de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que é bem emblemático sobre autoobsessão. Então, aqui diz o seguinte. A personagem do livro se chama Lisandra. Ela é solteira, não teve nenhum relacionamento afetivo na vida dela, parou de estudar por causa das perturbações pessoais, não tem profissão e nunca trabalhou. A descrição que ela dá de si mesma, de uma pessoa auto-obsediada, é a seguinte: eu compreendo as coisas. O que se passa comigo não ocorre com pessoas normais. Eu sofro muito interiormente. Minha mente vive inquieta e vejo-me perseguida, atrozmente perseguida. Sinto asco de mim mesma. Odeio-me. Desejo morrer, matar-me. Só não o fiz ainda reticências, por causa da família. Não aguento mais. Eu sou uma desgraçada. Toda a minha existência ha transcorrido numa fuga, sob um medo íntimo, cruel, entre doenças vergonhosas. Por que que ela está nessa condição? Aí os benfeitores explicam. Ela traiu o marido na vida passada, o que já provocou um desconcerto na área afetiva. Ela assassinou 2 amantes, o que se tornou uma criminosa. Um deles se matou. Não, desculpa. Um dos obsessores, se imantou nela em processo de vampirização. Ele foi morto por ela e pelo marido. Então, ela tem uma história de adultério, criminosa. Quando desencarnou, foi para regiões inferiores com as pessoas que ela matou. Viveu durante um certo tempo lá numa situação de total desequilíbrio. Quando ela reencarna, então, num estado de expiação, por causa da patologia dela, ela não consegue pensar além de si mesma, dos tormentos pessoais que ela não consegue remover. Por mais que faça tratamento, aquilo está fixado na mente, num processo de culpa, e na vida atual ela está expiando, depois numa vida futura, provavelmente ainda ela vai trabalhar para a reparação. Ela vai levar mais uma vida para... Mais uma vida. São coisas pesadas do passado, né, que ela fez. Né? É. Isso tem um outro caso quase semelhante, que eu posso dizer sinteticamente. Uma moça está no centro espírita sentada, esperando para ser atendida, e o benfeitor espiritual Manuel Filomeno de Miranda vê ela triste, começa a auscultar ela, né, ouvir o que ela está pensando internamente. E ela está reclamando que ela não consegue ter nenhum namorado. A vida toda ela quis namorar e constituir uma família e ela não consegue. Aí o Manuel Filomeno de Miranda vê a vida anterior dela e ela também cometeu um adultério e matou o marido. Então ela provocou uma desorganização pessoal que na vida presente os homens que se aproximam dela têm asco dela, por causa do processo de culpa e de perturbação mental que ela se encontra. E aí ela está vivendo também um inferno que ela fez para a vida dela mesma. E é difícil ajudar essas pessoas assim mesmo. Um consultório é um processo longo, né, Mário? Olha, Daxon, você veja que é difícil. Você veja que é difícil tanto lá como no centro espírita.
Quantas vezes a gente encontra a pessoa fazendo tratamento há anos e sempre reclamando, mas não, esse centro não funciona, eu faço... Está fraco. Está fraco. Esse médio é fraco. Eu estou aqui há 1 ano, há 6 meses, não acontece nada. É que a coisa é brava, a coisa é antiga, às vezes tem séculos aí se degladiando um com o outro. O Divaldo Pereira Franco falou que ele tinha um obsessor que ficava atrás dele há 40 anos. É aquele que depois ele só parou quando a mãe dele reencarnou e ele adotou a mãe dele. Né? Naquele caso, né? 40 anos, e a gente acha que 1, 2 anos, 6 meses pode se livrar de tudo, né? E outra coisa, Davi. Não somos nenhum Divaldo, né? Pois é, imagina. E outra coisa, o lance é que a pessoa tem que aprender que ela tem que mudar o comportamento. Não adianta ela receber o fluxo de energia se ela continua com a mesma ideia, se ela continua querendo o mal dos outros, provocando as pessoas, se omitindo de enfrentar a vida, etc. Eu costumo falar assim, que a pessoa vai no centro, é 1 hora, 1h30 de luz, né? Recebe o passe, ajuda dos mentores, tudo. O resto da semana só pensa besteira. Quer dizer, 1h30 contra muitas horas aí não dá, né? Não tem jeito. É muito desproporcional. A gente que é engenheiro começa a fazer contra. 1h30 contra uma semana inteira é muito pouco. Né? Não dá. Se a pessoa não fizer a parte dela, não tem jeito. Né? Pois é. Vai para frente. Você veja, eu acho interessante, Davison, que seria importante o Centro Espírita trabalhar essas questões nas palestras, alertar a pessoa, conscientizar da importância da mudança de comportamento, quanto tempo às vezes ela vinha repetindo algum erro e precisa mudar, para ela se sentir protagonista do crescimento dela. E não esperar que o centro faça uma coisa que cabe a ela. O centro acolhe, dá uma força, faz o tratamento, mas e ela? A parte dela, né? Não tem milagre sem a pessoa fazer a parte dela, né? O pessoal fala muito de reforma íntima, mas às vezes esquece de trabalhar. Olha, toma cuidado, você tem pensamentos fixos, né? Aquela coisa, sempre a mesma coisa, toda hora. Às vezes precisa detalhar um pouco mais, né? Pois é. O pessoal fala muito no genérico, né? Falta um pouco. Essa é uma questão, porque às vezes tem muita gente para atender, tem pouco horário para fazer os trabalhos, mas, por exemplo, pode ter palestras que antecedem aos passes, pode ter palestra de esclarecimento de como funciona o passe, como funciona a obsessão, para a pessoa assumir o seu papel de gestora do seu crescimento. Ou da própria cura. Né? Do crescimento ou da própria cura também. Né? Da própria cura, é verdade. Não é sem motivo que os benfeitores escrevem esses livros maravilhosos, alertando a gente e instruindo bons pensamentos, bons sentimentos, amor, fraternidade, caridade. Constantemente são as receitas que a gente precisa. Então, boa noite ao José Lopes Ferreira, aí também entrou conosco agora, dando boa noite para a gente. Né? Boa noite. E outra coisa, você já tocou em alguns assuntos, né? Mas queria que você detalhasse um pouquinho mais para os ouvintes os motivos pessoais para entrar nessa auto-obsessão. Quais seriam esses motivos pessoais? Você já falou alguns, mas queria que você detalhasse um pouco mais para a gente. Olha, quando nós levamos em conta a personalidade, nós temos que estar cientes que nós somos imortais e pluriexistenciais. Deixa eu pegar uma pastilha. Nós somos imortais e pluriexistenciais. Nós tivemos milhares de existências. Como espíritos imortais, nós carregamos no nosso interior as experiências das personalidades que nós fomos anteriormente, né? Então, se na vida passada eu fui um mau caráter e pensava somente em passar a perna nas pessoas e ter vantagem sobre elas, eu posso reencarnar com essas inclinações. Ou, vamos pegar um outro exemplo. Se eu fiz uma maldade muito grande na vida passada, eu prejudiquei o meu pai, a minha mãe,
ou uma família, uma comunidade, isso vai gerar um estado de consciência de culpa, e o indivíduo desencarna e reencarna novamente já com a consciência atormentada, em culpa. Ela não sabe o que aconteceu, mas ela se sente muito mal consigo mesma, sem esperança, desamada, etc. Isto que ela traz internamente são os conteúdos que ela fez no passado e precisa ser resgatado. Se ela não resgata, se ela não tira isso para fora, fica dentro dela atormentando. Então, quando a pessoa reencarna e começa a se desenvolver, o espírito vai se apossando do corpo, e como os benfeitores dizem, até a adolescência o corpo já está integrado com o espírito, com o perispírito, e aí começa a voltar algumas lembranças do passado, que são as inclinações que ele traz daquilo que ele fez. Então a pessoa se sente desinteressante, desamada, ignorante, e por aí afora. Então ela já começa a se atormentar, enfrentando a vida de forma natural. Se acontece algum acidente, alguma dificuldade, ou se ela comete algum erro com alguém, isso pode despertar mais ainda esses conteúdos que ela tem internamente. Ela fica mais fragilizada e aí ela mais ainda se maltrata, entrando na autoculpa. Então, a autoculpa decorrente das experiências do presente, daquilo que ela está fazendo ou deixando de fazer, e daquilo que ela traz do passado, que estão no inconsciente dela, e que vão se exteriorizar à medida que ela vai enfrentando a vida. Então, aí começa esse processo de culpa, que ela pode perder muito tempo, o que às vezes pode ser uma expiação. Joana de Ângeles fala muito bem sobre a prova e a expiação no livro Plenitude. Então, tem casos de... Por exemplo, ela cita o caso de adultério. Quando uma pessoa cometeu o adultério contumazmente, repetidas vezes, ela pode ter uma encarnação na qual ela vai se sentir, mesmo num relacionamento bom ou não tendo um relacionamento, ela vai se sentir traída. Por quê? Porque ela traz da vida passada os registros daquele adultério contumaz que ela praticou. Então, você vê muitas vezes a pessoa bem casada e fica preocupada. Onde está minha mulher? Onde está o meu marido? Será que está fazendo alguma coisa? Será que não está? Toda hora fica ligando para a pessoa, fica controlando. A pessoa se sente num desespero, achando que está acontecendo alguma coisa. São os reflexos da mente de culpa. E, assim, culpa no geral, de qualquer coisa, né, desta ou de outras vidas. Culpa a gente sempre vai sentir por alguma coisa. Se a gente não é perfeito, sempre vai escorregar por um motivo ou outro, fazer alguma coisa de ruim para o próximo, né, ou para si mesmo. Como a gente fazer um equilíbrio com esse sentimento de culpa? A culpa a gente vai sentir, né? Eu creio que se sentir culpado e não se massacrar seria Como a gente faz esse equilíbrio, Mário? Você colocou muito bem. Joana de Ângeles fala que a culpa tem a tarefa de ajudar a pessoa a melhorar, porque ela se pega fazendo uma coisa errada, se sente culpada e cessa. Mas aí ela pode enveredar para autocobrança ou pode buscar reparar. Tomar uma ou outra direção depende do nível de consciência da pessoa. A pessoa que é mais imatura, ela não tem o recurso de racionalizar e falar, eu cometi o erro e vou reparar. A pessoa imatura, ela cometeu o erro e ela se autoacusa, eu sou uma droga, eu não devia de fazer isso. Então ela envereda para o caminho da autoobsessão. Ela fica se martirizando. Então, à medida que nós crescemos, nós vamos tendo mais autodomínio sobre as emoções, e aí a gente poderia chamar também, Davison, de inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Eu saber que a minha automartirização só alonga o meu sofrimento e não resolve.
A minha autoconsciência diz que para sair desse estado de tormento, eu tenho que reparar, tenho que me auto-perdoar. Então a pessoa tem recursos para se autoeducar. Tá. E aí você já falando nesse autoeducar, né? Uma outra pergunta que nós tínhamos aqui para fazer também, para autoeducar, como é que a gente identifica esses sinais, os primeiros sinais de autoobsessão em nós, né, para se prevenir, ou até identificar nos outros, para prevenir, para ajudar a pessoa? Quais são os primeiros sinais, algumas dicas que você pode dar assim, como a gente começa a perceber que está entrando nesse campo? Olha só, às vezes você vê uma criança recebendo um presente, ela pega o presente e joga no chão. Ou ela quebra. Você ouve uma pessoa recebendo um elogio, mesmo no centro espírita. Puxa, você fala tão bem, que legal, por que você não vai dar curso? E eu falo bem? Pensa que eu não me enxergo? Pensa que eu não sei quem eu sou? Se depreciando, né? Se depreciando. A pessoa se compara com os outros sempre são melhores, sabem mais. Ela está numa roda de amigo, todo mundo expondo as suas ideias, ela não coloca a ideia dela porque ela acha que é besteira, que ninguém vai gostar do que ela fala, tudo que ela faz é sem graça, desinteressante. Ela tem a certeza interna de que as pessoas não gostam dela, de que as pessoas somente aturam o comportamento dela. Então tem microcomportamentos que ela pratica de desvalia, de não ter valor, de uma imagem de si mesma distorcida, como desinteressante, feia, inadequada, etc. Então, a pessoa fica sistematicamente, de forma sutil ou de forma agressiva, se batendo, se menosprezando, se maltratando. E tem gente que acha que é uma virtude ficar reclamando, colocando essas coisas para fora, porque uma coisa é você colocar para fora, como a psicologia propõe, fazendo uma catarse, tirando aquele entulho para fora para não atormentar mais. Outra coisa é ficar revolvendo esse entulho constantemente. A vida é uma droga, não adianta se esforçar. Quem tem sucesso tem apadrinhamento, eu não tenho, a minha vida é só de azar, só de perdas. Nossa, o indivíduo está atolado na perturbação. A tal eu brinco, é a síndrome do Hardy. Ó dia, ó céus, ó azar, ó dor, aquele do Leão Lippe e da Iena Hardy, aquele desenho que tinha. Hoje não vai ser um bom dia, ó céus, ó azar, ó. Ó céus, eu lembro. É a síndrome do Hardy, da Iena Hardy. E dava tudo errado mesmo, né? Porque ele pensava daquele jeito, falava toda hora daquele jeito. E tem outro processo também, quando a gente pensa, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente atrai para a nossa vida cada vez mais. Né? Pois é. Você sabe que no livro Nosso Lar, o Lísias, aquele amigo do André Luiz, ele fala para André Luiz que eles lá em Nosso Lar têm o compromisso de não emitirem pensamentos negativos contrários ao bem. Todos os habitantes de Nosso Lar têm esse compromisso. Para quê? Para que haja uma psicosfera de equilíbrio, de harmonia, de paz. E eles dizem que é um ambiente agradável. A natureza, o vento, o sol, tudo mais intenso. Então, se eles têm esse compromisso lá para tornar o ambiente agradável, como as nossas instituições terrenas, os nossos domicílios, as nossas empresas, as pessoas gritando, xingando, chega do trabalho, vai deitar, começa a lembrar do trabalho, da briga que teve com alguém, impregna o travesseiro de energias. Aquele filminho mental, né? Repetindo. Exatamente. Então, uma coisa que nós precisamos aprender, eu acho que ainda está em desenvolvimento, porque recentemente surgiu uma nova abordagem psicológica chamada psicologia positiva, que diz que nós aprendemos a ver só o lado negativo da vida
e esquecemos das coisas boas que estão ao nosso lado. Então, por exemplo, você pode chegar e dizer assim, em casa, eu estou cheio do meu trabalho porque meu chefe só grita comigo, me dá excesso de trabalho, é uma droga trabalhar, e o seu filho escutando. Aí a mãe começa a falar, realmente a gente parece um escravo nessa vida, não pode fazer nada, tudo é difícil, e a criança escutando. Qual é a ideia que ela tem de vida? Problema, reclamação, exploração. Só que o pai, quando chega reclamando, ele esquece de falar que aquele trabalho que ele acha ruim é o trabalho que está pondo arroz e feijão na casa dele. É o trabalho que está dando dinheiro para pagar aluguel. A mãe está reclamando, mas ela esquece que o armário dela, provavelmente na despesa, está cheio de comida. Isso é o lado positivo. Nós temos que aprender a ver o lado bom. Então, nós precisamos treinar coisas boas. Por exemplo, a psicologia positiva propõe: saboreia uma experiência que é gostosa. Digamos que você está no meio do expediente e você fala, puxa vida, agora descia bem um café. Aí você vai na cozinha tomar um café. Quando você tomar o café, degusta ele. Experimenta, saboreia ele, porque aquele momento é um momento gostoso, é um momento de refazimento. Quando você saboreia, degusta, você está se alimentando psiquicamente por fazer uma coisa que gosta. Você vai para a praia, está sentado lá, em vez de ficar reclamando, degusta a experiência. Experimenta o olhar que você tem sobre a praia, a areia, o sol, ou num bosque, ou num restaurante, seja lá o que for, para nós aprendermos a ver o lado bom das coisas. Se me falha a memória, era o Paulo de Tarso que falava, em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças, né? Pois é. E eu lembrei uma historinha também, eu não lembro que livro eu li agora. Ele que era assim, que Jesus estava andando com os apóstolos e tinha um cachorro morto já, podre, cheirando mal, né? Aí os apóstolos passaram e comentaram, nossa, como está cheirando ruim, nossa, aí, como está degradado. E fizeram um monte de comentário ruim, né? Jesus só falou assim, que lindos dentes tinha esse cachorro. Ou seja, ele falou, desviar o pensamento, ver as coisas ruins, não podemos ser ingênuos, né? Pois mas é. ver também as coisas boas, como você falou, né? Isso é muito importante, a gente esquece muitas vezes disso. Né? Sim, nosso ensinamento de Jesus é o máximo, porque ele está vendo uma coisa bonita e valorizando. Os apóstolos estavam vendo só o ruim. Só o mau cheiro, a podridão. Né? Pois é. Você veja, se a gente aprende a fazer isso, então, por exemplo, você está andando numa calçada, está quebrada, você fala, nossa, está quebrada. Mas tem uma árvore logo em seguida. Por que não prestar atenção na árvore? Não quer dizer que não existe a calçada quebrada, existe e precisa ser arrumada. Mas tem coisas boas do lado acontecendo que eu preciso notar também. Eu acho que esse processo de autoobsessão, que é o assunto de hoje, que é o motivo do seu livro também, acho que tem muito a ver com isso, né? A pessoa, acho que entra nesse processo de autoobsessão, ela para de ver as coisas boas, né? Ou diminui muito, quase não vê. Não estou certo ou errado? Estou falando besteira ou não? É isso mesmo, ela mergulha nas coisas ruins e não sai de lá. E o pior, porque a percepção dela, contaminada pelo estado interior dela, só enxerga coisa ruim. Só enxerga coisa ruim. As coisas boas, ela fala que é utopia, que é mentira, é fantasia. Não é para ela? Não é para ela. Só os afortunados têm direito, só os privilegiados, etc. Como se a gente não fosse filho de Deus também, né? Pois é. Agora você veja quanto nós temos que aprender e mergulhar nesses livros que trazem instruções para nós, para aprender a viver, para mudar o comportamento, para aproveitar da bênção que é estar encarnado. Se esquece muitas vezes disso, né? E nessas pessoas que estão nessa situação, Mari, quais seriam os tratamentos do teu lado como psicólogo e do lado espiritual também? Né?
A pessoa às vezes não está ainda num processo de obsessão, mas está com auto-obsessão. Né? Auto-obsessão. Eu vou pegar uma explicação que eu colei nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz o seguinte: em problemas desta natureza, auto-obsessão, a terapêutica sempre deverá iniciar-se pela conscientização do paciente, reeducando-se-lhe à vontade, disciplinando-o e motivando-o à aquisição de ideias nobres, mediante o exercício de leituras salutares, diálogos otimistas e positivos, orações e reflexões nobres, passando-se a fluidoterapia ou realizando-a simultaneamente pelo processo dos passes da água fluidificada, utilizando-se também a laborterapia e, em casos mais graves, os específicos da técnica psiquiátrica ou da psicologia. É aquilo que o Espiritismo ensina para nós. Mudar o comportamento, os pensamentos, ter leituras agradáveis, conversas edificantes, etc. Na terapia não vai ser muito diferente, né? A gente vai trabalhar no sentido da pessoa enxergar o que ela está fazendo, para ela ver o que ela está fazendo consigo mesmo por conta dos comportamentos equivocados que ela está tendo. E essa porcentagem de a pessoa enxergar isso que ela está fazendo com ela mesma é alta? Como é que é isso no dia a dia? É variado, é variado. Algumas vezes demora, às vezes você fala uma palavra, cai a ficha da pessoa. Ela entende tudo. Uma vez eu estava num processo terapêutico e eu disse uma palavra, a pessoa começou a chorar, ela falou, é isso, está explicado, é isso. O que aconteceu foi isso. A pessoa era muito ansiosa. E tem que fazer tudo correndo, tudo rápido, tudo... Aí eu falei o nome de um livro para ela que ela começou a chorar. O nome do livro se chama Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho. Para ela que era ansiosa, esbaforida, que tem que fazer tudo correndo, o nome do livro deu um insight nela. Calma, eu não preciso apressar a vida. É só fluir com a vida. Deixa o curso das águas seguir, né? No ritmo dele. Né? Deixa seguir, exatamente. Quero agradecer a presença da Kátia Pereira. Ela disse que meu áudio estava um pouquinho baixo, também eu dei uma ajustada aqui, não sei se melhorou. Espero que no começo estava um pouco baixo, sim. Agora eu dei uma ajustada aqui também, não sei se melhorou. Né? E nesses processos de cura, nesses vários tratamentos, que a gente sabe da provém de passes, sobre, como a gente já comentou também, você comentou aí, depende muito da pessoa também, né? Depende da pessoa. O que nós podemos, pensando em ajudar sempre ao próximo, ajudar e tentar entender o próximo e incentivar ele a se melhorar, né? Como a gente pode ajudar essas pessoas que às vezes não querem nem ajuda ou nem percebem que estão nesse processo de auto-obsessão? Por exemplo, psicólogo não é nada? Qual a melhor forma de ajudar essas pessoas? Então, quando a pessoa não quer se ajudar, não tem muito o que fazer, porque você não pode pegar a força e obrigá-la a fazer um curso, fazer um tratamento, né? Na psicologia, a resistência dela não querer se modificar é o sintoma de algo que precisa ser trabalhado. É um indicativo de que tem resistências internas que precisam ser trabalhadas. O não querer pode ser um querer, mas ela não sabe disso. No centro espírita, obrigar a pessoa a tomar passe não vai dar certo porque ela vai ficar refratária. Eu acho que tem medo, né? Como? Tem gente que tem medo de entrar numa salinha mais escura, tomar um passe, tem gente que tem até medo. Eu acho que uma boa conversa pode ajudar. Um acolhimento, uma conversa elevada, a simpatia, o desejo de fazer o bem.
tudo isso pode fazer a pessoa ficar mais segura, mais acolhida, porque a gente não pode esquecer que ela está atormentada. E a pessoa atormentada, ela vai tentar se defender de todo modo, achando que tudo é besteira, que não funciona, que só ela sabe da vida dela, essas coisas de espirituais não funcionam, ela vai dar um monte de desculpa. E não tem muito o que fazer, né? Rebater essas ideias dela fixas. Né? Agora, veja, outro recurso que a gente tem é a vibração à distância, o passe à distância, a família fazer evangelho no lar, água fluidificada, como foi citado aqui pelo Manuel Filomeno de Miranda. A gente não deve desistir, mas também não deve forçar, tem que saber a hora de parar. Parar é, às vezes, deixar que a vida dê uma lição, às vezes dura, mas para a pessoa despertar, né? Tem um ensinamento de Emmanuel que perguntam para ele o que fazer quando os pais já fizeram de tudo e a criança, o filho não a criança. O filho não se modifica. E aí ele diz, então agora é a hora de Deus fazer ele mudar. Mas os pais continuam tentando, mas agora na vez de Deus ele vai mudar. Então na hora de Deus ajudar pode aparecer uma expiação, uma prova, uma perda, alguma coisa que demove a pessoa daquela situação. Joana de Ângeles fala, quando a pessoa está numa prova e não aprende se modificando, aí é patrocinado para essa pessoa uma expiação para ele sair daquela situação paralisante. Aquela situação que a pessoa fixa ali e não vai em frente, né? A Doris colocou uma ideia aqui, queria que você comentasse também, que as situações psicológicas podem melhorar muito com a participação da pessoa em trabalhos de auxílio ao próximo, especialmente os trabalhos de assistência social. Eu queria que você comentasse um pouco nisso. Isso ajuda a pessoa, melhora. Você pode repetir, por favor? Está aqui do lado direito, a Doris Rampazzo colocou assim, todas essas situações psicológicas podem melhorar muito com a participação da pessoa em trabalhos de auxílio ao próximo, especialmente os trabalhos de assistência social. Realmente, é isso mesmo. Porque a gente vê com o Espiritismo que a grande terapêutica para a nossa melhora é fazer o bem. Como disse Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Quando o indivíduo começa a ajudar o outro, ele começa a sair do egoísmo, do egocentrismo, porque o mundo da pessoa era só ele, só voltado para si mesmo. Quando a pessoa está voltada para si mesma, mesmo que ela faça de tudo para se agradar, é insuficiente, não consegue saciar, sempre precisa de mais, porque é um desejo doente. Quando ele começa a sair de si mesmo ao encontro do outro, não quer dizer que está se maldizendo, se colocando para baixo. Não, é uma saída altruística. Ao encontro do outro, eu vou permutar com ele valores que eu cresça e ele cresce também. A gente entra numa zona espiritual, num campo de energia elevado que melhora as ideias, os sentimentos da pessoa. É só ver quem começa a trabalhar na assistência social ou mesmo espiritual, como elas começam a ficar sorridentes, amistosas, tolerantes uns com os outros, melhora muito. Ela começa a enxergar a dor do próximo também, começa a ver que a dor dela não é tão gigantesca. O que ela tem não é tão importante assim, né? Que dá para resolver, né, de outras formas na próxima. E sim, você comentou lá atrás que a obsessão, o primeiro passo é a auto-obsessão. Né? Então, por lógica, a gente pode concluir, se a gente identificar que estamos entrando nesse processo de auto-obsessão e conseguir cortar isso, se demover dessas ideias fixas, dessas ideias de se maltratar psicologicamente, a princípio a gente não teria mais problemas com obsessão. Pois é. Chegar Você sabe, eu acho que falta, por parte nossa, de um comprometimento com o nosso crescimento pessoal. Se você está numa empresa e recebe uma promoção e não dá conta da promoção,
você vai fazer um curso técnico ou de especialização para dar conta daquela promoção. Por que nós não fazemos isso na nossa reencarnação? Se eu não estou dando conta de uma área, por que eu não vou buscar ajuda? Por que eu não vou trabalhar aquilo para melhorar? Percebe? Então, o indivíduo ele tem que estar comprometido com o crescimento pessoal. André Luiz fala, se nos últimos 3 anos você não melhorou de lá para cá em nada, você tem que fazer uma revisão na sua vida. Ora, você olha para trás e está igualzinho a 10 anos atrás, tem alguma coisa errada. Agora, se eu sou o protagonista da minha evolução, eu vou anotar isso. Espera aí, eu ainda continuo com raiva daquela pessoa. Aconteceu há 5 anos aquilo e eu não olho para ela ainda, eu vou mandar uma mensagem para ela. Simples assim, mas já é uma abertura para sair daquele estado que ela está. Então você manda uma mensagem, olá fulano, como vai, tudo bem? Pensei em você essa semana, um abraço, até mais. Pronto, você já abriu a possibilidade de um diálogo. Se ela não quiser, é problema dela. Se ela quiser, você ganhou alguma coisa. Se tem alguém chateado com você, você também pode mandar uma mensagem. Olá, tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Não fica chateado, ou eu não estou chateado com você. Uma conversa rápida, mas isso mostra um treinamento na capacidade de perdoar e de interagir com a pessoa. As nossas capacidades precisam ser treinadas para elas fazerem parte do comportamento. E, às vezes a pessoa pode até devolver a mensagem assim, eu também pensei em você, porque por causa disso, daquilo. Mas aí a gente tem que ficar calmo, né? Senão aí a gente tira o saio pela culatra. A gente quer manda uma mensagem, acaba piorando. Uma mensagem, manda uma flor. Tem algum jeito de começar a se aproximar da pessoa. Né? Agora, veja, nós aprendemos com o Espiritismo que nós estamos reencarnados para evoluir, não é para sofrer. O sofrimento faz parte da imaturidade. Portanto, nós podemos trabalhar o nosso comportamento de aperfeiçoar áreas da personalidade que não estão boas. Depende do empenho da pessoa de buscar conhecimento, de como fazer aquilo, de treinar até ela incorporar aquele conhecimento. E esses conhecimentos, às vezes a pessoa não busca, né? Infelizmente a gente vê muito disso. O grande problema de cada alma, do ser humano, é não buscar conhecimento em todas as áreas. Né? Ou por causa das limitações, né? Eu sou dessa religião, eu não posso buscar conhecimento em outras áreas. Ou não, a psicologia acho que não é para mim. Né? A gente ouve muito isso de muitas pessoas. Né? A pessoa fala que é ciência, aí eu não entendo, não quero saber. Né? A gente dá muitas desculpas para não buscar conhecimento. Né? E outros que já transferem para a vida futura as coisas. Não, na próxima vida eu enfrento isso, eu faço isso. Nessa daqui eu não quero saber de nada. Se existe vida futura, eu resolvo lá, não aqui. Exatamente. É uma opção, né? Opção de vida da pessoa, infelizmente. Né? Aí ela desencarna e ela vai se deparar com o tempo perdido, e aí vem a consciência de culpa de ter perdido todo aquele tempo que ela poderia se melhorar. Ela acumula mais culpa ainda. Né? Mais culpa. E aí a gente vai acumulando, né? O papo está muito bom, esclarecedor. Assim, nós estamos já no finalzinho do programa. E eu queria que você falasse assim, resumidamente do seu livro, que é sobre autoobsessão. A gente falou sobre vários assuntos aqui, mas dá uma resumida assim, para falar um pouco do seu livro. Né? Agradecendo pela boa vontade de ter vindo no nosso programa também. Assim, um panorama geral do livro, né, para quem se interessar também. Mostra ele aí de novo, para quem se interessar também. Está com ele aí perto, né? Eu estou ruim de localizar aqui. Mais um pouquinho para cima. Aí, tá bom. Autoobsessão, Mário Vaz. Para a gente fechar então, você falasse, dá uma geral assim do livro. Esse livro é uma pesquisa que eu fiz quando eu fazia um programa na Rádio Boa Nova que eu falava de obsessão. Eu pesquisava muito sobre obsessão e sempre aparecia o tema autoobsessão. Eu comecei a juntar esse material e aí saiu o livro. Então, nesse livro eu faço
uma pesquisa tanto do ponto de vista espírita como da psicologia em relação ao comportamento, mas tem mais ênfase do espiritismo do que da psicologia. Você une as duas coisas que é pela tua profissão. Isso. A ideia do livro Autoobsessão é para a pessoa entender que quando ela está obsediada, a responsabilidade não é única do obsessor, mas é dela também. Ela tem que saber que assim como um obsessor faz mal para ela faz mal para si mesma também, se auto-obsediando. E para ela começar a aprender a fazer bem para ela mesma e para os outros. Eu sempre brinco assim, a pessoa fala, faça esse obsessor de mim, bota ele para lá, afasta ele. Eu brinco assim, mas ele é tão igual a você, ele gosta tanto de você, porque vocês são tão iguais, ele não quer ficar longe de você. Que falta de caridade afastar ele, né, de você. Pois é. Ele te adora tanto, você é tão igual a ele. É simpatia, né? É simpatia, afinidade. Mas a gente já está terminando o programa. Eu agradeço a participação, sucesso com o seu livro, com o programa também. E eu que agradeço. Queria que você deixasse suas palavras finais aí. Eu vou chamar o Tavares para fazer divulgação da rádio também. Olha, queria que você deixasse suas palavras finais aí para o público em geral. As palavras finais é desejar que você que está vendo esse programa edificante, que você comece a cuidar melhor de si mesmo, comece a tomar conta da sua vida, fazer o que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo. Para você se amar, você não precisa ser especial, extraordinário. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que nós somos. Então aprende a ter tolerância com as suas imperfeições e a reconhecer as suas perfeições. E vai trabalhando, como todos nós, as imperfeições, mas sem se maltratar. Com paciência, assim como você tem paciência com os outros. Se ame bastante, porque aí fica mais fácil de amar os outros também. Ele fechou com chave de ouro. A irmã Sidofo fala muito isso, né? Reconheça as suas qualidades, mas aprenda a conviver com suas sombras, né? Também. Fala muito dessa forma também, né? Mas fica aí que eu vou chamar o Tavares para fazer a divulgação da rádio. Tavares, vai fazer a divulgação da programação? Boa noite, meu amigo Mário, meu amigo Davis e todos aqueles que estão aí na audiência do nosso programa, do seu programa, Energia do Bem-Estar. E eu quero falar de um momento que vai ser maravilhoso. Nós iniciamos, vamos falar de novo. No próximo dia 13, está estreando a nível de Brasil o documentário sobre Chico para Sempre, com a direção do Wagner de Assis, que também está fazendo o filme Nosso Lar 2. E aí nós estamos colocando à baila justamente a possibilidade de todos, dia 13, estarmos lá nas salas para prestigiar. E aí você já tem o trailer do filme. Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade. Eu tenho conhecimento de que Chico Xavier é a maior antena mediúnica do planeta de todos os tempos. Tem muito ainda dessas grandes mensagens que ele trouxe para a gente compreender. Esse contato dele com os espíritos não era só na reunião. Era lá tomando café, a gente até já sabia. Quando ele olhava assim para cima, pronto. Ele literalmente vivia em dois mundos. É o resultado de um trabalho, de realmente incorporar aquilo como um propósito para servir ao semelhante. Eu fico me perguntando o que ele não fez de forma plena. Nas universidades da Austrália, da Nova Zelândia, ele já tem centro acadêmico com seu nome. Eu acredito que o Chico Xavier possa ser a reencarnação de Allan Kardec. Chico Xavier escrevendo é uma coisa,
Chico Xavier vivendo em nós é muito diferente. O amor exalava espontaneamente dessa personalidade admirável Chico Xavier. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Então é isso, meu amigo. Todos, dia 13, nos cinemas para acompanhar Chico para sempre. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar nosso web rádio dentro do seu programa, querido. Sucesso, luz e paz. Ok. Nós estamos agradecendo mais uma vez, Mário Mas, obrigado pela participação, muito esclarecedora, que a Kátia Pereira aí disse, muito obrigado, muito esclarecedor. Agradecer a Doris Rampazzo, o José Lopes, a Lúcia Nicolini, a Sandra Souza, e a todos os outros que estiveram aqui conosco, que nos escreveram no chat. Agradecer as observações e acompanhar as ideias que o Mário Mas nos trouxe tão brilhantemente. Mário, agradeço de coração. Oi, pois não. Davison, eu que agradeço a sua simpatia, a sua tolerância, desculpa das pequenas falhas aí. Estou sempre à disposição quando você quiser. Ok. A gente agradece de coração e vamos agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, para que haja uma semana de paz. A semana que vem estaremos falando um pouquinho dessa paz e amor à natureza com Francisco de Assis, que possamos ter esse amor com a natureza, com o mundo, com o próximo, e, no caso do tema de hoje, com nós mesmos. Agradecemos a todos, boa semana a todos, um beijo. Parabéns pelo programa. Nós que agradecemos a todos que estão aqui conosco. Um grande abraço, que Deus nos abençoe a todos. Até mais. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.